Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. E eu quero refletir nesta noite. Nós lemos o mês todo 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu quero anexar a esse texto Romanos 12, 1 e 2, aonde nós vamos basear a nossa reflexão nesta noite. Romanos 12, de 1 a 2. Abra sua Bíblia, vamos ler neste momento. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, reunidos nesta noite, ó Deus, para te adorar, para ouvir os testemunhos, e agora, ó Deus, para refletir em tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha conduzir nossas mentes, nossos corações, a compreendermos o Teu propósito e o Teu querer para cada um de nós e para as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo que precisamos ser transformados, para que possamos, ao sair daqui, possamos viver a Tua palavra com profundidade e manifestar da Tua glória e do Teu amor nesses dias, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesta noite, fazer uma análise com os irmãos de tudo o que nós temos vivido nesse tempo e que estudamos neste mês da família. O que nós vemos, uma sociedade que tem imensos ruídos, e nós temos, no meio desses ruídos, sinais do nosso Deus, para que possamos aprender a viver esses tempos difíceis, esses tempos que são complexos para vivermos. Nós temos visto dentro da realidade atual, que tem gerado diversos ruídos a cada um de nós, o avanço tecnológico. Todos nós aqui temos uma rede, temos um celular que nos desafia, que nos promove avanços, mas também trazem enormes prejuízos para a vida humana. Nós temos visto uma epidemia de pessoas hiperativas, de pessoas que não conseguem mais se concentrar, não conseguem ler um livro, não conseguem nem mesmo estudar. Os avanços tecnológicos se aceleram. Na minha geração, acreditava-se que a cada década haveria um avanço em todas as ciências, e eu sou da década de 70. Isso, para a década de 80, já houve uma grande mudança, e essa década deixou de ser uma década e passou a ser 8 anos. Na década de 90, passou para 7 anos. Para a virada do ano 2000, passaram-se 3 anos, e nós estamos vivendo a cada 6 meses uma grande revolução que acontece diante da nossa sociedade. Está diante de nós e nós muitas vezes nem estamos percebendo o que as redes sociais estão promovendo, o que as redes sociais estão fazendo e gerando em nós, em nossas vidas e em nossos filhos. Esse excesso de informação promove ruídos que vão fazendo com que as bases das famílias, as bases da estrutura da sociedade se tornam cada vez mais corroídos. Se você pegar os 100 principais influencers do nosso país, você vai perceber que esses 100 principais influencers não tem ninguém que é um grande estudioso, não tem um grande cientista, não tem um grande escritor. Geralmente eles estão envolvidos com dancinhas, com músicas e uma cultura cada vez mais que está se dilacerando.
Alguns padrões têm uma influência que ela já está no 14º casamento dela e as pessoas estão acompanhando e seguindo esta pessoa. Que coisa terrível, é isso que nós estamos vendo. E nós, como igreja, precisamos entender que essa profunda crise moral que está acontecendo dentro da sociedade é por quebra de padrões, é por quebra de valores. As virtudes estão sendo jogadas fora, escanteadas, e nós, como cristãos, estamos sofrendo isso. Eu vi recentemente, dentro de um desses programas de internet, 20 contra 1, que colocaram então um cristão contra pessoas que eram de outras matrizes religiosas. E a acusação é de que aquele cristão era intolerante, era fascista e que ele estava querendo destruir as outras religiões. Aquele cristão apresentou um simples argumento que destrói essa narrativa, que nos últimos 10 anos, as pessoas que mais morreram por motivo da sua fé são os cristãos. Nos últimos 10 anos, existe uma avalanche de mortes de mais de 350 mil cristãos que foram martirizados por causa da sua fé. E nós não vamos longe. Dentro do Brasil, hoje se torna crime você fazer qualquer coisa contra qualquer outra matriz religiosa, mas contra a matriz cristã se aceita tudo, pode-se vilipendiar a fé de qualquer forma, e os nossos filhos são ensinados a isso. Você pode pegar os livros da primeira fase, do 1º até o 5º ano, você vai perceber que essa bibliografia hoje, ela vem trazendo um escárnio à fé cristã. A partir do 5º ano até o 9º ano, eles promovem acentuadamente a destruição dos valores morais judaico-cristãos. Chegou então no ensino médio, queridos irmãos, o padrão é outro. O padrão é outro. Os principais professores hoje dos seus filhos nas escolas hoje de ensino médio, os que são mais bem-quistos, eles são pessoas que se identificam como homossexuais, tanto homens como mulheres. Esse é o padrão que está sendo estabelecido. Se destruir a família, se destruir a cultura, se destruir a ciência, para que a nossa sociedade viva uma sociedade cada vez mais doentia. A violência, a prostituição e a destruição de todos os valores. O alerta da palavra de Deus para nós neste mês da família, vamos falar juntos. Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra não apenas revela a crise, mas ela nos fornece armas para vencermos esta crise. Observe os 3 campos de batalhas que nós temos para enfrentar em nossas vidas. O primeiro deles, a mente. Nós precisamos combater o relativismo, a mentira com a verdade. Queridos irmãos, nós temos uma fé sólida, amém? Nós não mercantilizamos a palavra de Deus, nós não podemos esquecer a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e de prática, amém, irmãos? Vamos falar juntos. A palavra de Deus é minha regra de fé e de prática. Como o ensaio foi bom, vamos juntos. A palavra de Deus é a minha regra de fé e de prática. O segundo campo de batalha é o coração, o nosso escudo. Nós precisamos aprender a lidar com ansiedades. A maior crise, o Brasil é o país que mais se consome medicação para ansiedade. Nós, como cristãos, precisamos aprender. A palavra de Deus nos orienta a lidarmos com a ansiedade. E como lidamos com a ansiedade? Na oração. Amém, irmãos? Ansiedade é querer coisas do amanhã no hoje.
E nós, como cristãos, nós somos convidados a reconhecer o que Deus já tem nos dado, que se chama contentamento. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Eu aprendi a viver com o que Deus tem me dado. Amém, irmãos? Não é nem mais nem menos, é o que Deus tem me dado, é o suficiente. O terceiro campo de batalha são as mãos, a bússola, trocar o prazer temporário pelo propósito eterno. Querido irmão, TikTok é a coisa mais viciante que tem hoje. O TikTok, ele promove o vício, como é o vício da cocaína. O nível de ansiedade que se produz para aqueles que consomem TikTok é 10 vezes maior do que o Instagram ou o YouTube. 10 vezes maior. Isso já é estudo científico. Pega o celular do seu filho e verifica se ele tem TikTok ou não. E verifica quanto tempo ele consome TikTok ou não. Você também pega o seu celular e verifica isso. Eles descobriram algo para viciar as pessoas. Todas as redes sociais estão procurando agora a mesma fórmula do TikTok. E tudo isso, queridos irmãos, é para uma busca de uma satisfação temporária. Você é capaz de pular 10 vídeos para parar em um vídeo, de poucos segundos, que produz um estímulo em você. E esse estímulo já passa, e você precisa de mais um novo vídeo. E você vai passar mais 10, 20 vídeos para chegar em mais um, que vai te dar algum tipo de prazer momentâneo. Para não sermos engolidos pelo ruído deste mundo, nós precisamos então dominar essas 3 áreas. Mente, fala comigo, mente, coração e mãos. Vamos aprender isso a partir de 3 exemplos bíblicos, a partir de 3 vidas bíblicas para nós nesta noite. Primeira delas, permaneça firme na verdade. Permaneça firme na verdade. João 17:17, vamos falar juntos. O nosso desafio é vivermos não pelas opiniões e pelo relativismo desta época. O maior produtor de fake news foi Satanás. Ele começou a sua obra de relativização da palavra de Deus no inferno. E ele arrastou 1/3 dos anjos. O maior produtor de mentiras é Satanás. Nunca se esqueça disso. O que esses influenciadores fazem é justamente isso, uma promoção da mentira, uma promoção da destruição dos valores da palavra de Deus. A realidade é que cada vez mais que você conhece a palavra de Deus, cada vez mais ela vai te fortalecer, amém? Cada vez mais ela vai produzir em você o desejo de não querer caminhar na mentira. Porque você vai aprender que ao caminhar pela mentira, isso vai produzir destruição para você, para a sua vida, para a sua família. Mas eu digo isso, os nossos filhos só aprenderão se você, pai e mãe, estiver lendo o livro. E eu recomendo o livro mesmo, não o aplicativo. Não o aplicativo, mas o livro mesmo. Porque ele pode confundir que você está olhando e está ali navegando em alguma rede social e não na palavra de Deus. Então leia a Bíblia. Seja estratégico, leia a Bíblia na hora que o seu filho estiver para sair de casa. Seja estratégico como a minha mãe foi, criou os seus 5 filhos e nenhum se desviou, graças a Deus, somos 7 em casa, mas 5 homens, 2 mulheres, e ela tinha uma estratégia, ela fazia o café da manhã, ela era a primeira a acordar, preparava o café da manhã, todo mundo que sentava na mesa, eu vou ler um capítulo de Provérbios, vocês só vão levantar quando eu terminar de ler Provérbios. Mãe, eu vou chegar atrasado, não importa, melhor a palavra de Deus do que você chegar na hora no seu trabalho ou na sua escola. Você pode perder a primeira aula, meu filho, mas você não pode perder a palavra de Deus. Como nós estamos invertendo os nossos valores, sim ou não, irmãos? Como os nossos valores estão cada vez mais líquidos.
Como o nosso compromisso com a palavra de Deus está cada vez mais líquida. Se algo que o seu filho precisa conhecer é a palavra de Deus. E quem precisa ensinar a palavra de Deus é você, papai e mamãe. Seu filho precisa aprender com você os princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o filtro da nossa cosmovisão. A palavra de Deus é quem vai fazer com que a gente saiba lidar com as tendências dessa época, com as opiniões, com as redes sociais e com a cultura. Para isso, então, leia a Bíblia constantemente, diariamente de preferência. Filtre tudo pela palavra de Deus. Filtre tudo pela palavra de Deus. E se o que você está pensando em realizar é contrário à palavra de Deus, fique com a Bíblia, amém? Fique com a Bíblia sempre. Não construa sua vida nas tendências deste mundo. Não construa sua vida no consumismo, no individualismo. Não construa sua vida nesse egocentrismo, no orgulho, na arrogância. Não construa sua vida nessas coisas. Construa sua vida na palavra de Deus. Nós temos o primeiro caso desta noite, que eu quero que você perceba comigo, que é Daniel. Pode passar? Daniel é o nosso, pode passar também. Daniel é o nosso primeiro personagem. Ele foi retirado de sua família por volta dos seus 16, 17 anos. Ele é levado para uma cultura pagã, hostil. Ele é apresentado a desfrutar de todas as benesses daquela época. Ele foi convidado então a comer a comida do rei, os manjares do rei. Ele foi convidado a se contaminar com as coisas que aquele povo tinha, mas ele tomou uma decisão de não se contaminar, porque ele entendeu, Daniel 1:8, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Ele permaneceu fiel aos princípios eternos, não cedeu à pressão do grupo aonde ele estava inserido. E não somente isso, ele influenciou os jovens que estavam ao redor dele a não se contaminarem com o mundo. E ele falou: nós vamos permanecer firmes no Senhor, e no final desses dias você vai poder avaliar se a nossa alimentação vai estar melhor, se nós estaremos melhor, ou os outros estarão melhores. E no final dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam melhores do que todos aqueles outros que se alimentaram e cederam à pressão. Querido irmão e querida irmã, nós precisamos apresentar uma convicção inabalável aos nossos filhos, amém, irmãos? Uma convicção verdadeira. Queridos irmãos, isso quem falou foi a filha do pastor Billy Graham, no Congresso Global de Lausanne, no ano passado. Ela disse que nos Estados Unidos, todos os anos, eles recebem milhares de muçulmanos para estar nas nossas escolas cristãs. E ao final do curso, eles continuam e permanecem muçulmanos. Os nossos jovens saem das nossas igrejas e já no primeiro ano eles desistem da fé de seus pais. O que está ocorrendo, queridos irmãos? O que está ocorrendo? Isso que está ocorrendo é justamente os jovens estão cedendo à pressão deste tempo, estão deixando de acreditar na palavra de Deus, estão deixando de entender os princípios eternos, os valores eternos que Deus deixou para mim e para você. Ele disse para nós que nós teríamos vida e vida em abundância, se andássemos no caminho dEle, se nós crêssemos nele. Ele nos disse que a nossa casa passaria por turbulências, mas ela permaneceria, ela não cederia. Ele nos ensinou, queridos irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que portanto não há outro caminho que não seja Cristo Jesus. Ele nos ensinou e nos deu a verdadeira esperança, que no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles viram Cristo ressurreto, e eles testemunharam deste Cristo, a esperança maior desta vida. Nós precisamos levantar uma geração de Daniéis, amém, igreja? Amém, igreja? Que não vão ceder,
Nós queremos que os nossos jovens sejam esses exemplos, que não vão ceder, que não vão colapsar nos seus estudos, mas eles vão permanecer na palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus é a nossa fonte, é a nossa regra. Segunda questão nesta manhã, nesta noite, é proteja o seu coração. Vamos falar Provérbios 4, 23, sobretudo. Os jovens. O desafio é que as nossas decisões, que é o nosso coração, estejam alinhados a Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa equilíbrio, constância. Isso significa, quando você protege o seu coração, você anda no Espírito Santo de Deus, amém? Quem anda no Espírito Santo de Deus estabelece domínio próprio, tem autocontrole, amém? Amém? Não vai cair em vícios, não vai cair em vícios. Hoje a irmã Tânia estava dando testemunho de que o filho dela era jovem e ela preocupada, chamava o filho, levava o filho, e quando o filho começou a andar com 12 anos, ele já não queria mais ir para a igreja, porque estava na escola, aquela pressão. Aí ela virou e falou assim, não, então chama o seu colega que nós vamos para a igreja e no final eu levo vocês para comer um sanduíche. E começou nesse tipo de barganha ali com o menino, e foi o amigo, e o amigo foi, e diz que hoje o filho está casado, tem um trabalho, tem a profissão, e esse colega encontrou com ela e virou e falou assim, tia Tânia, eu quero agradecer, porque esse tempo que a senhora investiu na minha vida, foram 2 anos que a senhora me arrastava para ir para a igreja, e às vezes eu tentava fugir da senhora, mas a senhora não deixou eu fugir, a senhora me arrastava, e eu aprendi, e hoje eu estou casado, eu tenho a minha família, eu estou firme no meu trabalho, junto com a minha esposa, e nós estamos frequentando uma igreja, amém, irmãos? A melhor prevenção para o teu filho é uma igreja cristã, amém, irmãos? Eu ouvi isso quando eu fiz um curso lá em São Paulo, de prevenção. Lá eu vi isso de um dos secretários de segurança, ele virou e falou assim, quem leva o filho para a igreja, não o busca na porta de uma delegacia. Dá para você entender isso? Não vai buscar ele na porta da delegacia. E outra coisa, mora na tua casa, quem manda é você, pai e mãe. Amém? Amém, igreja? Então, bota moral na tua casa, pai e mãe. É na igreja, pronto e acabou. Não tem outra historinha não. Agora você também seja um crente verdadeiro. Não fica trocando igreja por qualquer festinha aí não. Principalmente festinha de domingo. Crente não faz festa em domingo não, igreja. Crente faz festa é no sábado, amém? Ah, mas o aniversário é no domingo, pastor. Comemora no sábado, irmão. Igual na minha casa era. Não é, pastor Daniel? Ah, o pastor Carlos é das antigas. Vou continuar. Vou continuar. Não fica achando que eu vou mudar, porque eu não vou mudar. Eu não troco conveniências não, irmãos. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que me tornei. E eu sei que isso fez bem para mim, está fazendo bem para as minhas filhas e vai fazer bem para os meus netos em nome de Jesus. Amém? Está faltando a gente ter firmeza, igreja. Firmeza. Amém, igreja? Vamos parar de trocar programação de igreja por festinha aí, irmãos. Pode parar com isso. Ah, mas convidou, como é que eu não vou? Não vai, irmão, vai depois do culto. Amém? Primeiro o culto, depois você vai. É assim que o crente faz. O pastor me chamou para ir para o batizado. É só você falar que é crente, que não vai. Você não vai fazer parte daquele momento ali. Não vai, irmão. O padre não vai deixar você participar.
Fala para o padre, ó, eles são crentes batizados na igreja batista, aí eles tremem de medo. Aí eles falam, não pode, ainda mais batista, não pode mesmo. Aí você fala, ó, sou crente batista, mas eu vou para os comes e bebes, amém? Os comes e bebes é bom, você vai lá e come, que é bom. Mas só depois do culto. Para de trocar o culto por coisas banais, irmãos. Não podemos fazer isso não. Temos que ter, isso é prevenção, amém, irmãos? Isso é prevenção. Às vezes você vem, você nem vai se conectar, às vezes, com as coisas que estão acontecendo. Às vezes você vem, a música não encaixou com o seu momento. Às vezes a palavra não vai encaixar com o seu momento também. Mas não se importa com isso. Se importa desse ato de você vir buscar a Deus e saiba que Deus recompensa aqueles que o buscam, amém? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, amém? Então não fica colocando coisa demais também no pastor, no grupo de música, não fica, eles que tem, não é eles, é você, irmão, amém? É você quer receber algo de Deus, é você que tem que buscar o Senhor Jesus. Se você o buscar, Ele vai te dar. O que vai proteger a tua casa, o que vai proteger teu coração, querido irmão, é você andar com Cristo Jesus. Como estabelecer uma fortaleza no seu coração? Observe, queridos irmãos, a ansiedade é aquilo que mais está nos atacando no dia a dia, nos ataca em todos os momentos. Comparações, impurezas, estão nos atacando e nos assolando todos os momentos. Então, querido irmão, querida irmã, procure muito bem suas amizades. Crente anda com crente, amém? Casado anda com casado, solteiro anda com solteiro, mas debaixo da supervisão de gente casada, amém? É assim, querido irmão, muito modernismo, muita coisa moderninha, esse trem está levando o povo a precipício aí, gente, não. Igreja que pastor está no 5º, 6º casamento e o povo achando normal, não, por favor, a palavra de Deus está dizendo, marido de uma só mulher, amém, irmãos? É isso, então pronto, acabou, é assim a palavra de Deus. Para de relativizar, só você lembrar, quem primeiro relativizou as verdades do nosso Deus foi Satanás. E o que ele relativizou? Lá no Éden, não, pode comer, não vai fazer mal não. Olha o mal que fez, só destruiu. Para de querer relativizar a palavra de Deus, viva ela como ela nos convida. Então tenha amizades cristãs, veja o que você está assistindo na sua casa, tenha uma vida de oração, amém, irmãos? Nós fizemos 31 dias de live, queridos irmãos, alguns aqui não passou nem um dia na live lá, viu? Nem falou, oi pastor, tinha que ter passado. Eu entrei depois, glória a Deus, amém, irmãos? Teve live que bateu mais de 400 visualizações, glória a Deus. Que bom que vocês passaram de novo. Mas se você passou e não deixou lá um recadinho, você não assistiu tudo, então, não valeu também. Tem que assistir tudo. É uma oportunidade da gente estar colocando mais palavra de Deus na nossa vida. O mundo diariamente está tentando moldar você. Diariamente, com as nossas roupas, com o nosso consumo, com os nossos sonhos. Diariamente, existem centenas, milhares de companhias, de estruturas comerciais que tentam fazer com que você se endivide, viva sonhos que você não precisa ter para destruir a sua casa e a sua família. Esteja atento a isso. O segundo estudo de caso nesta noite, então, nós vamos para José do Egito. José, ele foi governador no auge do Império do Egito. Ele passou tentações intensas, períodos de solidão, teve a oportunidade de pecar. Ele teve a oportunidade de pecar, mas ele não cedeu. Ele não cedeu.
Ele escolheu honrar o nome de Deus acima de qualquer prazer imediato. A mulher de Potifar chamou ele para se deitar com ela. Mas o que ele disse? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não tem esse negócio, a carne é fraca. Ah, não. Um dia alguém falou esse negócio no aconselhamento pastoral para mim. A carne é fraca. Eu falei, sem vergonhice é o dobro. É bem simples assim. Eu não aliso, irmão. Não aliso. Não aliso para mim, não vou alisar para ninguém, não. A carne é fraca. Não. A sem vergonhice é maior. O que você faz com a sua carne? Você ora, mortifica a sua carne. Amém, irmãos? Você ora e pede, Espírito Santo me dá força. O Espírito Santo te dá força. Amém? Quer força mais poderosa do que o Espírito Santo? Quer força mais poderosa do que essa? É poderoso. Ao receber sobre vós o poder do Espírito Santo. A palavra ali do poder é dinamite. É aquilo que vai entrar e vai potencializar a sua vida. O maior escudo que eu tenho para mim, para você, é o escudo da palavra de Deus, é o escudo de nos comprometermos com Cristo Jesus. Não caia na sedução deste mundo. Não caia na sedução deste mundo. A sedução deste mundo é barato, destrói vidas, destrói famílias, destrói sonhos, destrói propósitos. Por último, queridos irmãos, nós temos o desafio de viver com propósito. Vamos ler Mateus 6:33. A maior crise atual não é a falta de oportunidades, mas a falta de propósito. O foco. Como os crentes estão perdendo foco? Quantos começaram o ano com o propósito de ler a Bíblia e já nem sabem onde está o seu mapa de ler a Bíblia? Quantos pegaram aqui, nós compramos esse ano 120 guias devocionais, 31 devocionais, profundas, maravilhosas, cada lição, cada estudo maravilhoso. Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sempre fico com medo desse negócio, entendeu? Um ano eu fiz, viu, pastor Daniel? Me arrependi. Aí eu não falei, não faço mais. Mas quantos pegaram empoeirou lá na sua casa, nem leram? Aproveita, não leu, aproveita agora, faz a leitura agora, todos os dias, abre, senta, leia a palavra, viva por um propósito eterno, amém? Um propósito eterno, um propósito que não vai se corromper, que não vai acabar da noite para o dia, queridos irmãos. Olha o contraste das trajetórias. Quem quer viver pelos ruídos, vive nessa montanha russa, maluca, de curtidas, de emoções, de prazeres passageiros, destrutivos, o que está levando a sociedade a colapsar. Quantidade de pessoas presas na pornografia, presas em vícios, praticando autoextermínio, tentativas de suicídio, o que mais acontece a cada semana. Isso é muito triste. Como Deus nos chama a lidar com isso? Discipulado, igreja, servir a Deus, propósito, ser luz do mundo. Eu não sou mais para mim mesmo, eu sou para Cristo Jesus, amém, irmãos? Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo Jesus, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus, amém, irmãos? Viva para Cristo Jesus, todos os dias ao acordar, Senhor, o que Tu tens para mim? Eu quero ser um instrumento da Tua justiça neste mundo, amém, irmãos? Cada um de nós pode fazer uma diferença neste mundo, cada um de nós existe para fazer uma diferença neste mundo, entenda isso.
Cada um de nós está aqui para ajudar uma alma ferida, uma alma que precisa de graça, uma alma que precisa perdão, uma alma que precisa se encontrar com Cristo Jesus. Entenda isso. E vamos para o último caso, que é o caso de Timóteo, que nós estudamos neste mês de maio. Timóteo, ele olha para o ambiente com uma liderança em tempos de crise, cheias de falsas doutrinas. Ele é enviado para pastorear a igreja de Éfeso, a igreja que foi formada pelo apóstolo Paulo, no seu ambiente de trabalho, e é uma das cartas mais preciosas que nós temos, queridos irmãos, a carta de Efésios. Mas ele chega, uma crise dentro da igreja, as lutas dentro da igreja, inexperiência, juventude, intimidação cultural, tentando impor sobre ele. Qual foi a estratégia de Paulo? Escreve para Timóteo. E ao escrever para Timóteo, ele fala algo muito importante para Timóteo: ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade. Entenda, a obra que Deus quer fazer não depende de você ir para um seminário, estudar muito afinco, não depende disso, depende da sua entrega, amém? Os 3 casos que nós estamos vendo nesta noite, o caso de Daniel, o caso de José e o caso de Timóteo, 3 jovens que tiveram coragem e o desejo de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus. Deus não nos chamou para sermos influenciadores e populares neste mundo. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no teu peito e diz, faz essa oração agora. Fecha os teus olhos e fala: Senhor Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, como José, Daniel e Timóteo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. As batalhas que você vai enfrentar, em sua grande maioria, serão de narrativas. Serão de narrativas. Serão informações que tentarão fazer você desacreditar da obra redentora de Cristo Jesus. Serão informações para gerar ansiedade no teu coração, para você não se identificar com o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. As grandes batalhas deste mundo serão para tentar produzir prazeres passageiros, fugazes, que podem destruir toda a tua história. Mas você precisa treinar a voz de Deus. Você precisa treinar a entender a voz de Deus, a buscar compreender a direção de Deus, a vontade de Deus. Treina lendo a palavra, leia a Bíblia todos os dias. Pastor, eu quero começar a ler a Bíblia hoje. Começa por onde? Começa pelo Evangelho de Marcos. Terminou, lê os outros 3. Terminou, lê tudo de novo. Para você entender quem é Jesus. Coloca um caderno do lado e você começa a colocar: Jesus, fala comigo. E o que Jesus falar para você, você escreve naquele caderno. Escreve para que seja propósito, para que seja vida, para estabelecer uma nova identidade, uma nova vida com Cristo Jesus. Aí depois você vai para o restante do Novo Testamento. E depois, no segundo semestre, você vem estudar o Antigo Testamento aqui na igreja, na escola bíblica dominical. Fica mais fácil para você, que é difícil o Antigo Testamento. Mas o propósito
é você viver para o reino. O propósito é a gente ver esse palco cheio de meninos dizendo que eles estão amando Jesus Cristo e que nós estamos sendo exemplo de fé na vida deles. Amém? Legado. Deus está chamando essa igreja para uma geração, criar uma geração de jovens inabaláveis, de jovens que vão guardar o coração, não num propósito passageiro e fugaz deste mundo, não, esses jovens vão guardar o coração deles em Cristo Jesus, porque eles serão amigos da verdade. Eles não suportarão ouvir as mentiras dessa época. Eles não suportarão ouvirem os fake news desta época. Porque eles terão prazer na lei do Senhor e meditarão nela de dia e de noite. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. E eles terão um propósito pelo qual devem viver. Gisele, já estou terminando a próxima. O propósito de viver para Cristo Jesus. O propósito de andar com Cristo Jesus todos os dias de suas vidas. Para esse lugar que nós estamos criando, trabalhando, nos engajando. E o chamado de hoje é esse. Uma geração que muda o mundo, vamos falar juntos? A geração que muda o mundo é aquela que primeiro se rende totalmente a Jesus Cristo. Firme-se na palavra, guarde o seu coração e viva para o reino de Deus, para Cristo Jesus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Jovens, o futuro de vocês será brilhante. Jovens, vocês ganharão muitas almas para Cristo Jesus. Jovens, o testemunho de vocês será uma família saudável, próspera, uma família no altar de Cristo Jesus. Jovens, a vida de vocês é para brilhar neste mundo de trevas. Jovens, a vida de vocês é para resplandecer neste mundo em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar todos os jovens a virem aqui à frente. Quero convidar todos os irmãos a ficarem em pé e nós vamos orar por esses jovens. Aqui embaixo, Arthur. Todos os jovens aqui embaixo. Eu quero que vocês levantem as mãos. Todos os jovens venham aqui à frente. Vem, Dara. Você não é jovem. Priscila, pode vir, todos os jovens aqui. Vem o filho da nossa irmã ali também. Vem, queridão, vem. Vem, Eduardo. Ele é embaixador. Vem, o Eduardo está vindo, você vem também. O Theo está vindo também, embaixadora também. Os nossos embaixadores também. Levante suas mãos, vamos orar por esses jovens. Olha que lindo. Oh Deus, nós estamos colocando esses jovens nas tuas mãos, Pai. Eles são teus. Sabemos, ó Deus, que o teu filho morreu por cada um deles. E que eles, ó Deus, tiveram suas culpas canceladas no sangue precioso de Cristo Jesus. Vem abençoar, Senhor, vem fortalecer, vem guiar os passos deles. Que eles nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que eles andem nos teus caminhos todos os dias, Senhor. Ó Deus, guarda o coração deles, guarda a mente deles, guarda as mãos deles. Que eles, ó Deus, sejam como José, como Daniel, como Timóteo. Que eles sejam homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor resplandeça toda a tua glória sobre a vida deles. Pai, eu oro, ó Deus, por cada família aqui representada, Senhor.
Eu oro por aqueles pais que ainda não se converteram e não se renderam aos teus pés. Que, ó Deus, eu já declaro em nome de Cristo Jesus, que até o fim do ano, todos eles estarão aqui rendidos, te louvando, exaltando e buscando a tua presença, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que a cada dia mais, ó Deus, esses jovens, ó Deus, tenham a alegria de testemunhar, tenham a alegria, ó Deus, de serem santos como José, tenham a alegria, ó Deus, de não se contaminar como Daniel, tenham a alegria, ó Deus, de ter responsabilidades como Timóteo tinha, Senhor. Pai, eu oro agora por cada pai, cada mãe, que seja um exemplo de fé, que seja um exemplo de amor à tua obra, que sejam exemplos da verdade, que sejam exemplos de servir ao Senhor. Que nós sejamos a igreja, Senhor, que marque essa geração com todo o teu amor, com toda a tua graça, com todo o teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.